Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexões. Hoje, com o livro dos Médiuns de Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam neste trabalho. Rogamos que essa Tua luz, essa Tua bênção, essa Tua paz possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião. Também os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, que eles recebam as vibrações da nossa caminhada, do nosso estudo. Também, Senhor, te rogamos pelos nossos familiares, nossa casa, nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, e todos aqueles que nos são mais caros. Também pelos companheiros do grupo e dos familiares do grupo que estiverem adoentados, que eles possam, Senhor, ser aliviados de seus problemas ou sanados totalmente. Te rogamos também, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que ambos passam por uma série de problemas graves e que só Tu, Senhor, pode nos ajudar a resolvê-los ou diminuir esses problemas para que a gente não fique também muito preocupado. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Então vamos aqui. Nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Médiuns, cujo título é Das Manifestações Visuais. E nesse tema, nesse assunto, nós temos várias perguntas que são feitas e aí vão sendo respondidas logo após cada pergunta. Então vamos aqui a 107, começando na 107. Não são raras, nem constituem novidades as aparições do estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos. A história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos nossos dias de hoje, e muitas pessoas há que as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos serão os que não conhecem alguns fatos desse gênero cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Bom, nessa primeira questão, ele está falando que é comum as aparições. Elas aconteceram há muito tempo, continuam acontecendo atualmente. E lá na época de Jesus era muito comum, né? Inclusive, nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento vários fenômenos de manifestações visuais, inclusive presenciados pelo próprio Jesus e pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus. Então, todos eles, aliás, desde a antiguidade, nós, homens, pessoas do planeta, nós estamos envolvidos por esse tipo de fenômeno que, como o texto já falou e eu repito, são fenômenos normais e naturais. Logicamente que são vistos apenas esses fenômenos, são presenciados esses fenômenos apenas por pessoas que têm uma certa qualidade, que têm um certo dom que nós chamamos, a doutrina chama de médiuns. Aliás,
Raramente não existe dentro de uma família alguma pessoa que não é médium vidente, que podem ver os espíritos, receber os seus comentários, os seus ensinamentos, ou são espíritos de inimigos que às vezes aparecem para prejudicar aqueles em que eles acham que são seus alvos. Então, é muito provável, é muito possível que qualquer um de vocês aqui, na família de vocês, né, tenha alguém ou teve alguém que já passou por esse tipo de fenômeno. Então, né, eu acredito que sim. Mas antes de, eu queria que vocês respondessem, começando com a seguinte pergunta: vocês dois já viram, são médios videntes? Sandra e Nonato? Não, Não. Eu também não. Nonato, Eu já. sim. Nonato, sim. Ok, ok. eu tenho uma tia-avó, que ela ainda é viva. Ela tem 86 anos, ela é vidente. Ela veio passar o Natal aqui, alguns anos atrás. Aham. Ela não conhecia o meu avô paterno falecido. E ela todo dia tinha uma cadeirinha, a gente colocou uma cadeirinha de balanço para ela. E ela ficava lendo justamente o livro dos espíritos, umas obras que a gente tinha, que tem lá na casa da mamãe. E aí ela viu um senhor passando. E aí ele virou para ela e disse: Não, eu só estou vindo visitar. Era no dia 24. Aí ela foi no escritório do papai conversar com ele, acho que tomar um cálicezinho de vinho, alguma coisa, eles foram conversar à noite. Aí ela viu a foto do meu avô. Aí disse para ele: Olha, esse aqui veio aqui hoje te visitar. O meu pai, ele como ele não conhece, Não ele, acredita ele também? ficou Não assim: acredita? Como assim? Como assim? Assim, aquelas coisas, né? Aham. Aí ele falou para ela: Não, esse aqui é meu pai, falecido há tantos anos e tal, não sei o que. Porque para ela é uma coisa muito natural. Aham. Então, ela viu e ela disse pra gente rindo depois, né? Que o pai tem medo. É medroso. Foi interessante. É. E aí ele é como. E a gente perguntou como é que a senhora veio e tal. É como eu tô te vendo. Ele passou e veio só visitar a gente, pode que por causa de eu visitar vocês, por causa do dia de Natal e tal. Mas ele a energia estava boa, ele não queria nada. E tanto que foi só logo passou. Mas ele falou com ela, Ah, de tá. só visitar. Foi um episódio interessante. É episódio interessante, muito interessante. Nonato. O meu caso foi engraçado, foi bem recente, a última vez que eu vi. Eu estava num consultório, fazendo uma consulta, né? Hum. Uma médica minha, ela inclusive é de Vasos. E de repente se aproxima um senhor de idade, isso é recente isso. Se aproxima e diz assim: Poxa, esse pessoal não me chama, falando comigo, né? Ih, Maria. Aí eu fui perceber que ninguém estava vendo ele. Eu Hum. percebi que isso, um irmãozinho que está fazendo, já desencarnou daqui. Aí, de repente, ele sumiu. Mas foi dizer para mim: Rapaz, não me chamam, o pessoal não me chama de jeito nenhum. Aí ele pegou, foi para trás, assim, pro meu lado. Aí eu prestei atenção nele, era todo, estava inquieto, todo inseguro, todo. Aí eu digo: É. Aí eu ia responder para ele. Aí eu percebi que a atendente que estava não estava o vendo, só eu. Aí eu disse: Isso é um irmão que está. Isso foi recente, agora, uma última consulta que eu fiz agora, 7 horas da manhã, pelo SUS. Aí eu presenciei esse caso. Eu digo: Rapaz, interessante, né? Então, esses casos não acontece simplesmente que a pessoa é especial, não. Isso aí acontece muito, isso é muito mesmo. Às vezes é que a gente não percebe, mas o espírita está atento nessas coisas, ele não é ilusão, não é misticismo, não, é porque acontece mesmo. Principalmente agora, no tempo que nós estamos, isso acontece frequente. E às vezes é que a gente não dá para perceber. Mas, se a gente for realmente analisar, é. E esse caso, quando eu vi ele falar isso comigo, né? Aí eu fiquei prestando atenção, ele foi pro lado, e de repente sumiu. Eu digo: Olha, esse irmãozinho que veio aqui visitar, um cardiovascular. Aí eu digo: Olha, deve ter morrido disso.
Ok. Esse caso de nonato aí, Sandra, ele só vem dizer para nós, o nonato, essa aparição só veio dizer que ela ainda estava muito apegada A matéria, à com matéria, certeza. porque ainda queria se consultar, né, meu filho? Consultar, Ainda estava inconsciente ainda. Pois é, ainda queria se consultar porque o negócio estava, né? Ele estava meio ainda apegado às coisas daqui. Então vamos lá, continuando. Questão 108. Às considerações precedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos, aliás. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar, ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na Lua. Uma simples observação, fornecida por estas pessoas mesmo, as reconduzirá ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho, lógico, né, pessoal? Se fossem espíritos, forçoso seria convir em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para seres inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. A verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório cuja amplitude vão mais além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura,
Se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudarem de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Os mesmos se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas às circunferências do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam com relação aos incrédulos, já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Bom, ele está dizendo aqui, meus companheiros, que a alucinação é muito possível, mas ele está, olha só, ele está dando uma aula, uma explicação de um fenômeno óptico, né? De um fenômeno óptico. E está dizendo que um problema na visão, às vezes mesmo pequeno, pode nos trazer algumas ilusões que a gente pode acreditar sendo verdadeiras. E sendo verdadeira, a gente começa a espalhar que é verdade, que os espíritos nos acompanham e que eles não estão não sei o quê, e andam com a gente o tempo todo. Se essa ilusão é meio escura, são espíritos imperfeitos, obsessores. Se são mais clarinhas as bolinhas, as esferas, os círculos, a gente vai dizer que são espíritos, né, adiantados. Então, nós precisamos ter cuidado, como ele diz aqui, com esse problema das ilusões. Porque as pessoas que não têm certo conhecimento do fenômeno espiritual em si, ou não têm conhecimento do poder, de como funciona o perispírito, como ele age, aí pode, né, achar, ser enganado pelas ilusões e também, principalmente, meus amigos, por falta do conhecimento da doutrina em si e daquilo que ela nos informa a respeito desse tipo de fenômeno. Comentários? Isso é um fenômeno que aconteceu há mais de 200 anos, né? Isso é uma explicação científica, exatamente para os Nicodemos da vida, né? Que Jesus frisou lá na Bíblia, né? Isso são explicações científicas, por isso é que veio os Pentateucos exatamente para isso, para os Nicodemos da vida, que até hoje ainda temos muitos Nicodemos, muitos. Entendeu? Então, quando retrata isso aí, é aquela visão que eu estou te falando, do terceiro olho, que não é espírita, mas é uma visão que a gente tem, exatamente, que é muito particular. Quer dizer, quando vem um espírito para se caracterizar para a gente, no caso eu, é porque aquela condição foi para isso, foi um recado que foi dado, que a espiritualidade liberou, por exemplo, essa visão que eu tive,
foi de um irmão que estava inconsciente ainda no mundo espiritual, exatamente fazia a mesma consulta que eu fui fazer, entendeu? Então, o recado ele foi lá para dar alguma coisa. Eu ainda vou assimilar para saber o que é, mas que foi muito benéfico, porque só eu vi, pelo menos foi o que eu percebi, né? Foi para o lado, quando eu ia responder, o caboclo não estava mais lá. Aí eu disse, interessante. Aí foi que caiu a máscara, né? Caiu a. Eu digo, isso aqui é um fenômeno espiritual. Exatamente, foi um recado que ele foi querer dar para mim, a espiritualidade foi querer dar para mim, mas não é que eu seja especial, mas acontece que o mesmo fenômeno, a mesma coisa que a pessoa fazia, que veio, eles liberaram para vir fazer, entendeu? E é interessante, então eu vou analisar, ainda vou perguntar para os meus aqui o que representava, o que representou aquilo. Interessante. Então, isso aí foi uma coisa que aconteceu há 200 anos, e eles já tinham essa visão desses exames. O último exame que eu fiz de vista, né, que foram colocados um produto dentro do meu olho, ficou assim, tipo um isoporzinho. Se eu baixasse a cabeça, aquele isoporzinho vinha para cima, aí eu vinha para baixo. Ia para o lado, ia para o outro. Então, basicamente isso aí, é interessante isso aí. Sandra, Para mim ficou um pouco complexa essa questão aí mais científica, uhum, mas a mensagem em si eu compreendi, a questão das alucinações. É por isso que eu acho assim, todo fenômeno a gente tem que analisar bem antes de dizer, ah, é fulano, ciclano, é isso, aquilo, né? Para ver até a veracidade das coisas, para ver se não, assim, não é da nossa cabeça às vezes. Eu tenho muitas ressalvas, eu escuto muito isso lá na federação, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente, com o tipo de coisa que acontece, porque a nossa psique envolve muito isso, por conta do nosso perispírito. Não estou dizendo que não foi, sabe? Mas eu estou falando em relação ao que ele está dizendo aí das ilusões. perfeito. Então, olha só, essa parte científica a respeito científico a respeito do globo ocular, Sandra, também achei meio complicado, que eu não entendi quase muito bem não, porque nós somos de outras áreas e aí a gente, aqui é um negócio mais específico, né? É um negócio mais específico, mas deu para a gente entender o que ele quis dizer com esse problema na visão, porque esses problemas são capazes de nos trazer alucinações. Continuando, 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Deixa eu anotar isso aqui. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos que permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Tá, então o estudo do perispírito. Muito bem. Dos próprios espíritos, portanto, notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tá, então ele está dizendo aqui que nós ainda vamos, né, temos muitas coisas ainda para falar a respeito de outros fenômenos, muitos outros fenômenos. Tanto melhor as compreendermos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Bom, o texto está dizendo para nós o seguinte, que para a gente entender determinadas coisas, determinados fenômenos, a gente não pode entender se não estudar.
se debruçar para saber qual a causa do fenômeno, por que o fenômeno acontece, por que acontece assim, não acontece daquele outro jeito e tal, 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 tal. Então, tudo isso, para a gente saber e ter certeza, nós precisamos nos debruçar no conhecimento. Ou seja, no estudo da doutrina ou no estudo de alguma outra área que nos faça conhecer o fenômeno a fundo, para que a gente não fique com dúvida em nenhuma área que tenha relação com este tratado. Então, meus amigos, o que ele quer dizer? Tudo a gente precisa estudar, para que a gente possa conhecer. Para conhecer, a gente precisa estudar. Hoje eu vi uma frase num filme que dizia o seguinte: crianças, façam o que aprenderam. Uma professora dizendo para as crianças numa sala de aula. Num determinado local. Crianças, façam o que aprenderam. Porque olha só, se a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente não adianta. Né? A gente tem que fazer aquilo que nós aprendemos. Se nós não fazemos aquilo que nós aprendemos, quer dizer que a gente não aprendeu. E se não aprendeu, precisa voltar a estudar ou então praticar a partir daí aquilo que foi estudado, cujo assunto nós nos debruçamos. Então, sem aprender, a gente não pode praticar. Isso se aplica, pessoal, também na tal da reencarnação. Olha só, outro dia me mandaram um zap, eu acho que eu mandei para vocês, para os grupos nossos aí, de uma criança pequena, que uns 7, 8 anos, por aí, tocando piano clássico. Ela está fazendo. Está fazendo o quê? Tocando piano clássico. Mas ela... Como foi que essa criança aprendeu? Na verdade, não deu tempo nesta encarnação dela aprender a executar daquela forma. Porque só um expert que já tem estudado 10, 20, 30, 40 anos pode tocar daquela forma, daquele jeito que ele tocou. Não é uma criança. Ou seja, ela aprendeu. A gente nunca faz uma coisa sem ter aprendido antes. Agora o problema é o antes. Se foi agora ou se foi antes. Bastante antes. Então isso aqui se aplica também. Né? Crianças, façam o que aprenderam. E quando a gente aprende, a gente faz. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Comentários? Não ficou bem claro para mim, está bem claro. Ok. Nonato, se não se manifestou, é porque também está claro. Então vamos continuar aqui. 110. Longe estamos de considerar como absoluta e como a última palavra a teoria que apresentamos. O camarada ainda é humilde. Olha só. Longe estamos de considerar como absoluta e como última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Isso aqui é muito interessante, deixa eu marcar isso aqui. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E, como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Bom, o que ele está dizendo aqui é que se este estudo até aqui não tiver completo,
pessoas hão de mais cedo ou mais tarde completá-lo. Mas o importante é que já nos fenômenos já tem alguma coisa de real. Já tem alguma coisa de real. Até porque aqueles que estudarão esse fenômeno a partir disso que está aqui, pode se aprofundar mais e até arrumar ou ajeitar ou, né, consertar alguma coisinha que não ficou, né, muito encaminhada no comentário e no estudo até aqui. Mas isso é normal, olha só. Porque olha só, grandes cientistas, grandes cientistas, eles se apoiam, se debruçam sobre determinado assunto, mas ao se debruçarem sobre determinado assunto, eles se apoiam em alguém que veio antes para que ele possa realmente, a partir daí, chegar a conclusões, outras, ou confirmar aquela, ou melhorar aquela conclusão. Por isso é que Isaac Newton, eu estou lendo um livro aqui interessante a respeito disso, Isaac Newton disse a seguinte frase: para eu ver adiante, para eu ver longe, eu subi nos ombros de gigantes. O que ele está se referindo? Ele está se referindo a grandes outros cientistas que vieram antes dele, que essas teorias que eles trouxeram ajudaram com que ele pudesse ver bastante mais longe, porque ele completou, né, e ele completou aquilo que tinha antes, e aí até aumentou com outras teorias, com outros assuntos. Por isso, quando a gente estuda uma coisa, a gente estuda, mas alguém já deu uma pincelada antes. E a gente vai se basear no aprofundamento desse assunto, né? Logicamente, com relação àquilo que já foi estudado antes e que alguém já nos trouxe algum conhecimento para que a gente tivesse mais uma base sólida sobre aquilo que nós vamos, né, estudar, ou vamos divulgar, ou vamos nos aprofundar. Por isso a recomendação é estudar sempre, meus amigos. Porque sem o estudo a gente não vai longe, não. A gente não vai longe. Agora eu estou falando tanto o estudo com relação às coisas materiais, quanto o estudo com relação às coisas materiais. Porque são coisas totalmente diferentes, mas as duas se completam. E nós precisamos das duas, de ambas, para a nossa evolução. Porque a gente só pode evoluir com as duas asas em desenvolvimento, né? Do conhecimento e do sentimento. Porque só com uma asa, pássaro não voa. Nenhum pássaro voa. Todo pássaro tem duas asas. E isso é um ensinamento para nós, dizendo que para a gente voar, né, alcançar voo, a gente precisa, né, de duas asas para subirmos. Enquanto não tivermos, nós vamos ficar só tentando e não vamos conseguir. Comentários? Não. Nonato? Mais na frente, Edu. Muito bem. Então vamos lá. Vamos passar agora para o assunto teoria da alucinação, né, que ele já deu uma pinceladazinha um pouquinho antes. 111. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Ô, palavrinha boa. Ô, povo. Toda a gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, que significa errar, que vem de ad lucem, mas que saibamos
os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Não tendo a ótica e a fisiologia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em dadas circunstâncias? Tudo querem explicar pelas leis da matéria. Seja, forneçam então, com o auxílio dessas leis, uma teoria, boa ou má, da alucinação. Sempre será uma explicação. Bom, os descrentes, né? Os descrentes, especialmente aqueles que são estudiosos de alguma outra área. Porque é o seguinte, meus amigos, fazendo parênteses, existem estudiosos de outra área que são exímios, maravilhosos conhecedores das suas áreas. E por conta disso se acham no devido direito de falarem a respeito de outras áreas que eles não conhecem. Principalmente para criticarem essas outras áreas ou estes outros conhecimentos. E quando falam, muita gente pode acreditar, porque eles são mestres, doutores, prêmio Nobel, disto, daquilo outro. E aí alguém ouve, e por saber que eles são grandes personalidades, tem que acreditar naquilo que foi dito por aquele grande gênio. Ocorre, porém, que isso não é verdade. Isso ocorre também com grandes líderes, pastores, padres, espíritas, expositores, pai de santo, os líderes de qualquer que seja a religião. E tem gente que é tão fanático por esses líderes, meus amigos, que aquilo que eles dizem é ordem, é real, é verdadeiro. Mas isto não fica só na área da religião. Isso pode estar, aliás, pode estar não, está consumado em tudo e qualquer área do conhecimento humano. No esporte, na política, na literatura, nas artes em geral, etc, etc, etc. Meu pastor falou isso. E como eu sei que meu pastor tem muito conhecimento, e principalmente profundo conhecimento da Bíblia, com certeza ele está correto. O meu padre, também, com certeza, deve estar correto. O meu político, meu grande político, se falou isso assim, 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 com certeza ele está correto. E às vezes, meus amigos, a gente fica cego pelos nossos líderes. Tão cego que por mais que ele faça de errado e negativo, a gente continua na mesma situação de admiração por aquele que, na verdade, não merece a nossa admiração. Quando nós admiramos alguém deste quilate e fica cego, nós somos piores do que eles. Porque eles fazem de propósito. O objetivo deles é este. E a gente, se fizer aquilo, se seguir aquilo que ele disse, sem ser verdadeiro, nós somos muito piores do que eles. Logo, Kardec aqui, neste livro, ele diz que nós devemos analisar todas
as mensagens que nos são dirigidas por espíritos, até dos espíritos que comandam a reunião. Os mentores da casa, todos, a fim de que a gente não fique cego e nem fanático por determinado líder religioso, encarnado ou desencarnado, político, encarnado ou desencarnado, artista, escritor, encarnado ou desencarnado. O que eu quero dizer, meus amigos, é que falsos profetas, falsos líderes, eles se encontram tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando desencarnam, a gente continua acreditando neles depois de desencarnados. E este é o nosso grande perigo. Se nós somos religiosos e acreditamos numa situação dessa, aí quando a gente passar por lá de lá, né, e vai querer encontrar com Jesus, e Jesus vai dizer para nós: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ou seja, ele pode até repetir aquilo que ele repetiu para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Porque mesmo sendo discípulo, ele fez coisas indignas de um discípulo e Jesus mandou que ele se afastasse como se fosse Satanás. Assim também, não é porque nós somos religiosos, com a Bíblia debaixo do braço e tal, e conhecedor, tal, mas na hora seguimos os conselhos de um falso profeta, político, religioso, escritor, encarnado, desencarnado, nós seremos recebidos como Satanás e seremos atirados, onde haverá fogo e ranger de dentes. Meus companheiros, comentários? Sandra? Rubinho, Diga, amigo. Tá falando aí de igualzinho a um padre, a um pastor, que será lançado no fogo do inferno. Haja fogo, viu? Haja fogo, viu? Haja fogo. Tu frisaste muito bem. Os falsos profetas, nós estamos num mundo de expiação e prova. Todos nós somos colocados, nós não temos a veracidade das coisas. A gente tem que trabalhar exatamente para ter fé, para acreditar no próximo. Como é que a gente vai acreditar no próximo se a gente não acredita muitas das vezes na gente mesmo? Eu, pelo menos, aprendi uma lição muito grande com o nosso irmão Beto. Não acredite sempre nas pessoas, desconfie, pergunte. Então, é isso que eu faço. Acreditar? Não. Então, a dúvida, muitas das vezes, é exatamente a tua reação perante alguma coisa que você precisa aprender. Olha, Kardec, ao meu ver, Kardec foi um grande incentivador disso. Porque quando Jesus lançou e disse que haverá entendeu? Um outro incentivador, que é exatamente a religião dos espíritos, da crença dos espíritos, ele quis frisar exatamente que muitos terão que provar para Nicodemos da vida exatamente isso, essa guerra infeliz que nós temos, querer provar sempre o que é a matéria, o que é o espírito, o que é. Aí entrou Kardec. Tanto que os textos dele, livro dos espíritos, livro dos médios, todos eles com pergunta dos espíritos, exatamente que vieram auxiliar ele nessa codificação. Então, a grande lição que eu tenho de Kardec é exatamente sempre duvide, sempre pergunte, que nós, na realidade, com o texto que desde lá do princípio falou, nós não sabemos de nada. Apenas a gente tem dúvida todo tempo. Então, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Bíblia, nós toda vez que lemos, toda vez que a gente for estudar, a gente encontra várias reações, várias dúvidas. Porque a certeza, como lá na Bíblia diz o seguinte:
infeliz do homem que acreditar no outro homem. Aí tem mais na frase diz assim, que a inteligência do homem é ignorância para Deus. Quer dizer, o homem quer cada vez mais superar as coisas, mas é ignorante, não sabe de nada. Como Jesus falou para Nicodemos, que ele não sabia decifrar as coisas do mundo, imagina as espirituais, né? Então, é complicado, muito complicado. Então, o que a gente tem que... Entendeu alguma coisa? Pergunte, exemplifique, bote dúvida na questão, porque a vida é assim, é dúvidas em cima de dúvida. Porque aquele que não acredita em Deus, não acredita que o teu próximo, que o teu próximo é teu inimigo, como é que ele pode se desvencilhar das coisas? Porque, para mim, o que eu aprendi até agora é que eu tenho que acreditar em Deus e ao meu próximo como a si mesmo. Eu não posso, se eu acredito em Deus, eu não posso duvidar que o meu próximo é meu inimigo. Ele pode ser meu adversário, mas inimigo nunca. Então, essa história de inimigo é coisa material, que as pessoas ainda não se desvencilharam da matéria. E fico sempre dizendo, não, o culpado disso é meu irmão ali, é meu inimigo. Não, o culpado é tu mesmo. Tu fizer uma análise dentro de ti, as coisas que acontecem contigo, já está escrito, tu assinou lá atrás, só tu não te lembra, mas tu é tocado todo tempo. Muito bem. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Mais um item. 112. A causa dos sonhos nunca a ciência explicou. Ó. Atribuiu-os a um efeito da imaginação. Mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Considere isto uma explicação, uma coisa. Considere isso em explicar uma coisa, que não é reconhecida por outra que ainda o é menos. A questão permanece de pé. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita esta solução, que não o é, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas. Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou? Só o Espiritismo nos podia dar a chave desse estranho fenômeno que passa despercebido por causa de sua mesma vulgaridade, como sucede com todas as maravilhas da natureza que calcamos aos pés. Os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação. Quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Se um dia algum sábio se abalançar a dar desse fenômeno não uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a teoria resolve todos os casos. Sobretudo, que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte. Que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se este fosse um fato insulado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. É, porém, muito frequente para ser devido ao acaso que não tem dessas reincidências. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer,
Vá, mas quase sempre a que aparece é em quem menos pensava. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se podem explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. Dirão, porventura, os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de sobrecitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo. Porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Se é real, não pode ser ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas, se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Pronto. Dignem-se eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação e não esqueçam que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a respeito. Bom, o que ele está dizendo aqui, meus amigos, é que tem alguns lances desses fenômenos que ainda faltam determinadas explicações. Mas ele admite que no futuro alguém poderia fazer essa explicação. Outra coisa que chama atenção é que ele diz bem aqui em cima, no iniciozinho, o seguinte: a causa dos sonhos nunca a ciência explicou. Tá, mas olha só, Kardec estava no século XIX. No século XX, a ciência deu um grande salto, em especial aqueles em relação à psicologia, psicanálise, etc, etc, etc. E aí, de lá para cá, a ciência explicou muita coisa que possivelmente Kardec ainda não sabia na época dele. E por isso ele está dizendo que a causa do sonho nunca a ciência explicou, né? Mas é lógico que hoje, atualmente, eu estou falando isso porque ele disse mesmo, ó, no dia que a doutrina espírita, que a ciência comprovar aquilo que a doutrina espírita disse, mas que não era o real, que a gente deve abandonar aquilo que dizia a doutrina e acompanhar a ciência. Isso aí é maravilhoso. Significa dizer que ele era um camarada com muita humildade para dizer que poderia ser aprofundado até revogado aquilo que havia sido dito antes. Outra coisa interessante, acho que Sandra se lembra. Nonato também se lembra, se estava na reunião. Não sei se Nonato estava, parece que estava só eu e Sandra. É que ele disse que a respeito da interpretação de sonhos, não era coisa também que ele não aceitava. Mas olha só, na Bíblia a gente encontra algumas passagens de José, por exemplo, em que pessoas sonharam e ele interpretou os sonhos e os sonhos deram exatamente correto, de acordo com a interpretação. Então a ciência já vem mostrando para nós que os sonhos podem ser interpretados sim, né? E que podem nos ajudar em determinadas situações. Logo, muito bem colocado Kardec aqui nessa pedacinho, demonstrando que a doutrina espírita pode ser, né, modificada em alguma forma em determinados pontos que a ciência demonstrou ser um pouco diferente. Por isso, meus irmãos, ele está dizendo que nada é definitivo. O tempo pode até dizer que aquilo que anteriormente era verdadeiro, depois de algum tempo, depois de algumas pesquisas, maior aprofundamento, aquilo pode ser derrogado ou pode ser, né, pode ser esquecido, ou pelo menos, né, não tão lembrado da forma em que se lembrava.
Por isso, meus amigos, é que hoje em dia a ciência diz uma coisa, que isso aqui é certo, daí a algum tempo a mesma ciência demonstra que aquilo não estava correto, porque se aprofundou um pouquinho mais, etc, etc. A gente vê isso muito em estudos com relação à cosmologia, ao universo. Cientistas vêm afirmando determinadas situações com relação a um fenômeno do universo particular, e aí, de repente, anos depois, até determinado tempo, essa questão era verdadeira. Anos depois vem um outro cientista que se aprofunda e encontra um erro, uma falha naquela teoria anterior, e a partir daí a coisa muda um pouco de figura. Então, isso é normal. A ciência, pessoal, também evolui. E se a ciência evolui, nós precisamos também evoluir. Mas nós precisamos ajudar que essa evolução seja o mais rápido possível, porque a gente às vezes fica só devagarzinho, marcando passo no mesmo lugar, e o tempo passa e a gente vai ficando. Beleza? Comentários? As manifestações espirituais, ela é em toda parte, viu, Rubim? Sim. As manifestações espirituais, ela é em toda parte, desde lá do começo até aqui, elas são sempre explicáveis, mas não comprovadas. Porque a busca do homem, ele sempre vai querer comprovar as coisas. Não adianta a gente querer achar que nós, espírita, estou falando do ponto de vista espírita, não adianta a gente achar que o cientista tem razão na sua teoria, porque se ele não tiver conhecimento reencarnatório da doutrina espírita, ele não vai se aprofundar nisso aí nunca. Ele sempre vai ter dúvida. Ele sempre vai querer confrontar matéria com espírito. E quando mistura essas duas coisas, pode ter certeza de uma coisa, eles vão ficar sempre aquela filosofia que Paulo falou, tudo é possível, mas nem tudo me convém, não é isso? Tudo eu posso fazer, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É exatamente isso. Nós precisamos ainda, e mais sabe, quer estudar muito, porque quando a gente compara a ciência, a filosofia e religião, a gente vai ter uns paradigmas muito profundos e que precisa muito separar o joio do trigo. Se não separar, é besteira. Essa é a minha opinião. Né? Sandra? Não? Ok. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. A gente poderia ficar mais um pedacinho, mas vai passar um pouquinho. Então a gente, para não ficar na metade deste item, nós vamos parar por aqui. A partir da próxima reunião nós vamos comentar a partir do 113 e refletir sobre ele deste dia. Eu só gostaria de pedir para algum dos companheiros que se encontra aqui que faça a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Pode aí, seu Donato, que é a última eu fiz para a gente ficar revezando. Tá bom, posso fazer assim. Vamos fechar nossos olhos e agradecer pelo aprendizado, agradecer pelas dúvidas, agradecer por tudo, porque tudo nos é possível, de acordo com o pensamento sagrado de Deus, nosso Pai, e ao próximo como a nós mesmos. Se nós realmente levarmos em todos os pensamentos esse paradigma, essa filosofia que Deus, que Jesus deixou, exatamente nós somos capazes de começar a entender a espiritualidade de uma forma realmente verdadeira. E em nome do Mestre, o grande Mestre que nos ensinou todas essas coisas, nós pedimos o encerramento do estudo de hoje. Assim seja. Assim seja.
Sandra, Graças a Deus. Nonato, pessoal, boa noite. Boa Bom noite. resto de final de semana. Boa Sandra, semana. dá um cheiro aí no pessoal da família, Nonato também. E até a Certo. próxima. Obrigado. Deus abençoe a todos nós. É, Tchau, Todos tchau. nós. Até a próxima terça. Boa noite, É. até a próxima.